Você já imaginou como seria um mundo no qual todas as pessoas fossem incapazes de enxergar as coisas ao seu redor? De uma hora para outra, e sem nenhuma explicação, você está cego. Um mundo na total escuridão. Ou melhor, na total claridade, como se um mar de leite tomasse seus olhos. É a partir dessa premissa que a obra Ensaio sobre a Cegueira é construída. Oi, meu nome é Marília e eu faço parte da turma 5031 do IFBA de Vitória da Conquista. E nesse trabalho de literatura contemporânea, eu escolhi o livro Ensaio sobre a Cegueira do escritor português José Saramago. A principal razão de eu ter escolhido esse livro foi o fato de trazer tantos questionamentos filosóficos a respeito da humanidade e como os indivíduos podem ser extremamente cruéis quando as estruturas sociais se desmoronam ou em situações de completo caos. Além de que, seria interessante ver como a visão do autor sobre a humanidade em uma pandemia se assemelharia com a que enfrentamos nos dias de hoje. Quanto à história do livro, ela se inicia no trânsito, os carros parados esperando o sinal abrir, e quando o sinal verde finalmente acende, um dos carros permanece parado, atrapalhando os outros de trás, até que o motorista do carro grita que está cego. O primeiro cego, como é chamado no livro inteiro, então foi levado para que um oftalmologista examinasse o que estava acontecendo com ele, o qual afirmou que não havia nada de errado com os olhos do paciente. Mas na manhã seguinte, o próprio médico apareceu cego. Logo, fica bastante claro para o médico que aquilo poderia se tratar de uma doença altamente contagiosa. Então ele avisa as autoridades e é enviado para um manicômio, abandonado, que serviria como uma espécie de local de quarentena. Entretanto, sua mulher, mesmo não estando cega, decide acompanhar seu marido, como um ato de coragem e amor. Não demorou muito para que outras pessoas contaminadas começassem a preencher aquele local, como os pacientes que estavam na sala de espera no médico, no dia que o primeiro cego foi procurá-lo. Nisso estavam inclusos uma rapariga dos óculos escuros, um menino estrábico e um velho com a venda preta. Assim, nós acompanhamos a angústia da mulher do médico, a única capaz de enxergar todos os horrores que aconteciam, além de todas as terríveis experiências, como a falta de comida, higiene e o total abandono do governo, que mais parecia querer vê-los mortos. Mas além disso, Saramago retrata como o ser humano se mostra perverso naquelas situações, ao relatar episódios chocantes de estupro, mortes, entre outros. Mas o que o autor quis dizer com o livro e como que essa obra se relaciona com as questões contemporâneas? Muitas vezes estamos diante de uma imagem, vemos, mas não enxergamos o seu significado real. Ensaio sobre a Cegueira nos fala exatamente sobre isso, sobre a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. Na realidade, para José Saramago, nós já estamos todos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. De fato, o autor conta que estava sentado em um restaurante em Lisboa, até que de repente se perguntou: e se nós fôssemos todos cegos? O qual foi imediatamente respondido: mas nós já estamos todos cegos. Para ele, uma espécie como a nossa, dotada de razão, passou sua história vivendo em desastre contínuo. Nós não damos a devida importância ao que temos, e por isso não merecemos a vida. Matamos por prazer, vivemos na violência, portanto, somos cegos da razão. Mas, para entender o motivo de Saramago pensar assim, podemos dar uma olhada na história de vida dele. José Saramago foi um importante escritor português, primeiro e único ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em língua portuguesa, cabendo a ele essa responsabilidade de levar o reconhecimento internacional da prosa portuguesa ao mundo. Nasceu em 16 de novembro de 1922, na aldeia de Azinhaga, em Portugal, de família bastante humilde de trabalhadores rurais sem terras e analfabetos. Em 1924, a família de Saramago se muda para Lisboa, onde Saramago passou a maior parte de sua vida, em busca de condições melhores de vida. Por conta dessa origem humilde, Saramago não tinha condições de comprar seus próprios livros, mas tinha contato com a literatura por meio da tradição oral. Só teve condições de comprar seu primeiro livro aos 19 anos de idade, porque pediu dinheiro emprestado de um amigo. Ele não teve condições de concluir uma faculdade, mas fez curso técnico em serralheria mecânica, que concluiu em 1940, ano em que conseguiu seu primeiro emprego na área. A partir daí, exerceu diversas atividades profissionais: serralheiro, mecânico, desenhista, funcionário público, editor, jornalista, entre outros. Seu primeiro livro foi publicado em 1947 e se chamava Terra do Pecado. E em 1969, ele filiou-se ao Partido Comunista Português.
Saramago faleceu no dia 18 de junho de 2010, aos 87 anos de idade, na sua casa em Lanzarote, vítima de leucemia crônica. Ao analisar a biografia de Saramago, é perceptível que ele não teve uma vida fácil, e fica evidente o motivo dele enxergar o mundo de uma forma tão sombria. Fica claro também que o escritor sempre esteve envolvido em questões políticas de sua época. Por isso, inevitavelmente, elementos sociais e políticos estão presentes em sua obra. No que se refere ao gênero de ensaio sobre a cegueira, podemos dizer que é uma ficção literária, por se tratar de uma narrativa imaginária e real. Mas também é uma obra que faz parte da literatura contemporânea, que embora não apresente uma definição clara, já que é a literatura que vivenciamos nos dias de hoje, há certas tendências que são apresentadas no livro. De início, é evidente o realismo fantástico, no qual o autor utiliza de uma situação absurda, como uma pandemia de cegueira, para retratar problemas reais, como o egoísmo, com a dificuldade de enxergar quem está próximo, o que, atualmente, pode ser justificada pela ampla divisão do trabalho, que produz formas mais intensas de individualismo, fazendo com que a consciência coletiva perca em parte sua capacidade agregadora. O homem contemporâneo está voltado para si mesmo, e isso o autor deixa bastante claro. Há também uma crítica política ao retratar a forma como as autoridades lidam com todo o problema, de uma maneira totalmente desumana. E além disso, através de uma perspectiva bastante realista e uma crítica afiada, mostra o interior do ser humano e como ele pode fazer coisas terríveis. Quanto à escrita do autor, que também é uma característica da literatura contemporânea, é possível perceber que ela é bem diferente e inovadora, pois apresenta pouca pontuação gramatical na história. Sem o uso dos travessões, ele faz com que a interpretação da fala dos personagens seja muitas vezes confundida com a autorreflexão, o que sem dúvidas é uma forma interessante de literatura, mas que exige atenção redobrada ao ler o livro. Mas, no geral, a obra é genial. Inclusive, já foi adaptada para o cinema, teatro e existem até músicas inspiradas nela. É por isso uma das obras mais famosas de Saramago. Entretanto, mesmo sendo um ótimo livro, como já disse anteriormente, explora certos conteúdos fortes com o potencial de causar aflição ou sofrimento em quem os vê, pois retrata abusos sexuais, mortes, entre outras coisas. É um livro extremamente pesado, brutal e mórbido. O próprio autor admite: este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Mas caso o leitor resolva encarar essa história, é um livro que vale muito a pena ser lido.